Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. Vamos então escutar isso do Evangelho de hoje. Eu te convido para que você participe aqui conosco, escutando sempre aquilo que Deus tem para nos dizer. Vamos ouvir então do Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo de 1 a 8, o versículo 14 e 15 e os versículos 21 a 23. Eu sou o Padre Adilson Vieira, conectados na fé que estamos para levar sempre a palavra de Deus a mais pessoas. Eu te convido para que você participe aqui conosco também. Então vamos àquilo que interessa, aquilo que é importantíssimo para nós, que é sempre a palavra do nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem a terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comiam depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho que acabamos de escutar nos apresenta essas duas realidades: os mandamentos de Deus e a tradição humana. Nosso Senhor Jesus, mais uma vez, vai brigar com os fariseus, e com os mestres da lei. Porque os mestres da lei eram rigorosos. A lei tinha que ser cumprida. E eles tinham isso como sendo regra mesmo para a vida de todos os judeus. A maneira certa de lavar os copos, lavar as mãos antes de comer, tomar banho. E isso era um preceito. E aí então o nosso Senhor é questionado porque os discípulos de Jesus não faziam essas coisas. Então Jesus vai falar para eles: olha, bem profetizou os profetas, o profeta Isaías, contra vocês, seus hipócritas. Falavam uma coisa, mas o coração estava longe. Diziam algo, mas a vivência deles era totalmente diferente. E aí olha o que o nosso Senhor vai dizer, Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, porque essas doutrinas são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus. Isso que o nosso Senhor está apontando. Abandonaram os mandamentos de Deus. E aí nosso Senhor vai acrescentar e vai falar para as multidões: o que torna um homem puro? É aquilo que entra nele ou que sai? E aí nosso Senhor vai dizer, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções. E é isso que nós temos que prestar atenção. Porque não é o que entra em nós, mas é o que sai. Que olha, a lista aqui é gigantesca. Se nós formos colocar ao mesmo pé da letra tudo isso aqui, quantas e quantas coisas saem de dentro do nosso próprio coração: imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Olha a lista. É isso que nós devemos prestar atenção. O que nós estamos deixando sair de dentro do nosso coração?
de dentro da nossa vivência, da nossa vida comunitária, quanta maldade muitas vezes nós vamos vivendo entre nós, quantas calúnias, né? Inveja que nós vamos vivendo, maldades, ambições, adultério, olha só, roubos, assassinos, imoralidades, todas essas coisas, como nosso Senhor diz, né? Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impura o homem. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos viver os mandamentos de Deus e deixar com que esses mandamentos se tornem realmente a nossa vivência no dia a dia, para tirar de dentro do nosso coração essa maldade que muitas vezes impede de fazermos a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia, e eu espero que essa palavra de hoje também te ajude a você a viver cada vez mais os mandamentos de Deus, que é o mandamento do amor, o mandamento do amor ao próximo, o mandamento do amor a Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã.